Olá, boa tarde. Eu queria fazer um teste de som. Eu estou inovando aqui hoje. Estou outdoor. Vamos ver como funciona. Vamos ver se vocês me ouvem bem. Todo mundo me ouvindo bem? Rodrigo, Carol, Rosângela, Sandra, André Brazamen. Oi, Jana, que bom que vocês estão ouvindo bem. Então, eu estou aqui do lado de fora porque está uma tarde linda, né? A gente agora no horário de verão. Então, correndo alguns riscos aqui, porque é o seguinte, gente, eu tenho um vizinho que ele tem uma serra elétrica e ele adora a serra elétrica dele, entendeu? Então eu estou aqui nos últimos 15 minutos em profunda oração para que ele não decida usar a serra elétrica dele enquanto eu estou aqui fazendo a palestra. Vamos ver, vamos pedir para que a espiritualidade ajude. Esperar mais 2 minutinhos, né? Até começar. Késia, Fabi, Maria Antônia, Maiara. Tá uma primavera bonita, né? Hoje tá uma tarde bonita, então achei que seria legal fazer essa experiência outdoor aqui. Fazer a experiência do lado de fora. Vamos ver o que dá. Eu falando bem pertinho do microfone, eu acho que vocês vão me ouvir bem. Acho que não vai ter problema, não. Esperar mais um minutinho e a gente começa, tá? Então, muito bem, gente. Muito boa tarde a todos. Essa linda tarde, meio ensolarada de primavera de Melbourne. Espero que estejam todos bem. O meu nome é Orlando. Eu sou um dos voluntários da casa Paul Stephen. E eu vou estar fazendo aqui a palestra para vocês nessa tarde de hoje. Então, antes da gente começar, a gente sempre começa com uma oração. Eu gostaria de convidar a todos para nos concentrarmos neste momento. Quem quiser fechar os olhos, feche os olhos. Eu gosto de fechar os olhos. Então, para neste momento nós nos concentrarmos e nos conectarmos com a espiritualidade, deixarmos de lado todos os problemas, todas as questões mundanas, todas as preocupações. Relaxarmos, respirarmos profundamente e fazer uma conexão especial em pensamento, em espírito, com a espiritualidade que nos atende, que nos assiste, que nos apoia, que nos inspira, que nos motiva. Pedir licença para começar os trabalhos da Casa Paul Stephen hoje. Pedir inspiração dos mentores da Casa Paul Stephen, dos mentores da Austrália, dos mentores espirituais aborígenes, essa civilização que vive aqui há tanto tempo, há tantos milênios. Pedir também o apoio, a intercessão dos mentores do Brasil e, finalmente, pedirmos a presença e a inspiração do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos acompanhe neste momento de estudo, de suas palavras,
de seu evangelho, de sua mensagem de amor. Que possamos estar com o coração aberto para receber as mensagens e os ensinamentos e que possamos sair daqui um pouquinho melhor do que estamos entrando. E que assim seja, graças a Deus. Muito bem, gente, bem-vindo a todos. De novo, meu nome é Orlando, sou um dos voluntários da casa e hoje nós vamos estar falando sobre um tema bastante interessante. O nome da palestra é Nada Me Pertence. Né? Esse tema foi tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, e o capítulo tem o seguinte tema: não se pode servir a Deus e a Mamon. Né? Só a título de informação, Mamon era um deus sírio, né? E Mamon era um dos deuses, era o deus da riqueza síria, né? E aí foi por isso que então o título do evangelho é não se pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, servir a Deus e a riqueza ao mesmo tempo. Então esse é o tema que nós estaremos abordando, né? Riqueza, né? Riqueza material. E sempre que sempre que abordamos esse tema, riqueza, acaba sendo um tema bastante polêmico, né? Porque riqueza e religião são dois temas polêmicos. Infelizmente, algumas religiões deturparam a mensagem deixada por Jesus e algumas ainda o fazem até hoje, então acaba sendo um tema muito polêmico. Então o que nós vamos analisar aqui é na ótica espírita, né? Na ótica da doutrina espírita. O que tem a nos ensinar em relação à riqueza material, a diferença com a riqueza espiritual e qual é o papel do espírita perante isso, né? Acho que de vez em quando vocês vão ouvir uns passarinhos, mas é porque eles estão felizes aqui com o fim da tarde. Tá? Então, para começar essa discussão, essa conversa, eu queria fazer uma afirmação que já é uma afirmação um pouco forte, que é o seguinte: não existe evolução moral e espiritual sem uma profunda reavaliação de nossa relação com as riquezas materiais. Okay? Essa é a verdade. E eu vou repetir. Não existe evolução moral e espiritual sem uma profunda reavaliação de nossa relação com as riquezas materiais. Tá? Sabe de quem é essa frase? É minha mesmo, fui eu que criei essa frase. Mas eu não tirei isso do nada, não. Eu tirei isso de todos os ensinamentos que nós vamos analisar e eu vou explicar a vocês o que foi que me chegou, por que eu cheguei à conclusão dessa frase. Né? Então, eu fiz aqui um desenho, um gráfico. Eu adoro gráficos, né? Eu sou engenheiro, então eu adoro gráficos. Então aqui eu fiz um desenho, espero que vocês consigam ver, para ilustrar para vocês. Né? Então, nessa parte aqui, nesse eixo, a gente tem o apego à riqueza material e aqui nós temos a evolução moral e espiritual. O que isso quer dizer? Essa linha azul é a nossa evolução moral, né? E vocês podem ver que quanto mais apegados nós estamos com a nossa riqueza material, mais nós estamos distantes de evoluir moralmente. E o inverso também é verdadeiro, né? Quanto mais evoluímos moralmente, mais nós estamos desapegados da riqueza material. Né? Então isso significa que para evoluir moralmente, para evoluir espiritualmente, não pode ser rico? Não pode ter riqueza material? Não é verdade. Não foi isso que eu falei. Pode ver que aqui não está escrito, nesse eixo aqui, não está escrito quantidade de riqueza, mas sim apego à riqueza material. Né? A importância que se dá à riqueza material. Não tem problema nenhum ser rico, né? Problema nenhum. A questão é como que você interpreta e como você usa isso na sua vida. Tinha lá no Brasil, no Centro Espírita que nós participávamos lá em São Paulo, tinha um palestrante que era um senhorzinho bem velhinho, ele era muito humilde, bem humilde mesmo. E as palestras dele eram bem divertidas, né? E ele falava assim, não tem problema nenhum ser rico, não tem problema nenhum. Se na próxima encarnação eu for rico, eu não vou ter problema nenhum. Eu vou fazer o evangelho num iate de 35 pés lá no meio do oceano, mas não tem problema nenhum, não tenho nenhum problema com isso. E a gente dava muita risada, né? E é verdade, né?
Porém, se nós avaliarmos alguns líderes espirituais, né, antigos e também da atualidade, nós sempre vemos que quanto mais eles evoluem espiritualmente, mais eles se afastam, né, do apego à matéria, né? E podemos usar alguns exemplos. Eu mencionei aqui Francisco de Assis. Né? Francisco de Assis era um playboy. A família dele era rica, eram comerciantes de Assis, na Itália, e tinham muito dinheiro. E ele vivia uma vida de playboy. Ele usava o dinheiro do pai dele, esbanjava o dinheiro do pai dele com bebida, com mulheres, enfim. Ele era um playboy, vivia uma vida de playboy. Até que ele começa a sentir um chamado e uma necessidade, né? Coisas que acontecem na vida dele, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele começa a sentir uma necessidade de ajudar as pessoas. E ele começa a usar o próprio dinheiro, os recursos que ele tinha do pai dele para ajudar as pessoas. O pai dele fica muito revoltado, eles têm uma briga, ele abdica, ele abre mão de toda a riqueza material dele, tira a roupa e nu ele vai embora e a partir dali ele funda a ordem franciscana. Né? Então ele se desprende completamente, ele deixa aquela história dele toda para trás, aquela história de playboy toda para trás, incluindo as roupas que ele tinha do pai dele, e ele começa uma nova história para evoluir espiritualmente. Né? E tantos outros exemplos, né? Gandhi vinha de uma família de posses também. Né? Ele estudou na Inglaterra, ele trabalhou na África do Sul, e quando ele volta para a Índia, ele volta com essa missão. E aí ele volta se desprendendo da matéria, né? Ele já não usava mais nenhum tipo de roupa, ele já não tinha mais nenhum tipo de vaidade, ele usava aquelas roupas, aqueles lençóis, aquelas túnicas, né? Já completamente desprendido da vaidade e do apego à matéria. Né? E tantos outros, Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, quando ele passa por aquela conversão que ele tem, ele decide que ele era um doutor do Sinédrio, né? Ele tinha dinheiro, a família dele tinha muitas posses em Tarso, e ele, quando ele se converte e ele decide trabalhar pelo cristianismo, ele abdica de tudo também e volta a ser um humilde tecelão lá e começa a reconstruir a vida de uma forma humilde. Né? Então fica muito claro que todos esses líderes espirituais, né, e tantos outros, né, que nem dá para mencionar aqui, até uns mais recentes, né, o Dalai Lama, né, a Monja Coen, por exemplo, que corta careca para não ter nenhum tipo de vaidade. Né? Então eles têm esse desprendimento em relação à riqueza, à matéria, né, o apego à matéria. E aí vocês podem perguntar, então quer dizer que para evoluir espiritualmente nós temos que fazer isso, né? Nos desprender completamente da matéria? Né? E eu responderia o seguinte, olha, depende. Né? Se você está no nível de um desses missionários e vai ser o próximo Gandhi ou o próximo Dalai Lama, sim. Né? No meu caso, não é o caso. Né? Eu ainda não cheguei nessa, não. Então, é um processo, né, gente? É uma etapa. É um processo que nós temos que seguir de desprendimento, de desapego em relação à matéria. Né? Tem uma passagem no Evangelho que é bastante interessante, em que Jesus estava com os apóstolos e um homem chega para Jesus e pergunta para Jesus: o que eu preciso? Eu sou um homem justo, eu sigo as leis, o que eu preciso para alcançar a salvação? Né? E Jesus responde para ele, Jesus fala, olha, siga as leis, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não tomar seu santo nome em vão, não matar, honrar pai e mãe, não furtar. Né? E Jesus mencionou as leis todas. E aí o rapaz fala para ele, não, mas tudo bem, eu desde a minha mocidade eu sigo essas leis. Né? O que mais eu preciso fazer para alcançar a salvação? E Jesus olha para ele e fala, olha, para alcançar a salvação, para ser perfeito, vende tudo que você tem, doa tudo que você tem para os pobres e me segue. Né? E aí, obviamente, o rapaz ficou super decepcionado, ele tinha muitas riquezas, muitas posses, ele vai embora, ele fica super decepcionado e Jesus vira para os apóstolos e fala uma frase que acabou ficando muito famosa, né? Quando ele fala, é mais fácil um rico passar por dentro mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Essa frase, se ela for analisada de forma
ao pé da letra, ela é muito polêmica, né? Porque não quer dizer que um rico não pode entrar no reino dos céus, mas na verdade Jesus estava usando de toda a sua psicologia para mostrar para os apóstolos que o desprendimento da matéria é necessário para que você possa seguir na sua evolução espiritual. Quando Jesus falou isso, vende tudo e dá para os pobres, Jesus na verdade estava instituindo o que nós falamos e praticamos muito no espiritismo, que é aquela história, fora da caridade não há salvação. Né? Então está aí uma das questões primordiais. Né? A riqueza em si não é o problema. O homem precisa da riqueza, precisa da evolução tecnológica, precisa da evolução material. Né? O homem tem por missão evoluir no planeta, né? E fazer com que o planeta evolua. Né? Esse não é o problema. O problema, a grande questão, é o apego. Se fosse um problema, Deus não teria nos dado o direito e os recursos para evoluirmos, não é verdade? Tem uma música, né, tem uma música do Frejá, que eu gosto muito, que diz assim: desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, mas que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. E aí agora a gente chegou no ponto, né? Quem é o dono de quem? Porque o grande risco, né, quando buscamos a riqueza material, o grande risco é colocarmos as posses acima de todas as outras coisas, como o nosso objetivo principal de vida. Quando fazemos isso, nós corremos um grande risco de desenvolvermos certas paixões que nos afastam da evolução moral, como a ganância, como o egoísmo, como a ostentação, como a inveja, o orgulho, a avareza, né? Esses são todos, eles estão nessa linha aqui. Né? Eles estão nessa linha de apego moral. E eles nos afastam do quê? Da possibilidade da evolução espiritual, que está ligada com o quê? Que está ligada com a caridade, com a bondade, com o amor, acima de tudo o amor, né? Com o amor ao próximo, com fazer o bem, não importa a quem. Não é verdade? Então, essa fascinação pelos bens materiais que é o grande risco. Né? Eu sigo um movimento desses caras aqui, chama minimalismo. Ele não é religioso, eles são os minimalistas. Não é religioso, é um movimento social, sociológico. Tem um documentário muito interessante no Netflix. E se vocês não assistiram esse documentário, eu recomendo que assistam. Que basicamente eles propõem uma reavaliação do que é realmente importante para nós como consumidores de um mundo consumista. Né? O que é realmente importante, o que realmente nos proporciona, o que eles dizem aqui, né? A meaningful life, né? Que é uma palavra bonita em inglês, né? Mas uma vida que tenha sentido. Né? É esse tipo de discussão, né, que os minimalistas propõem. E o lema deles, uma frase que eles dizem muito, é o seguinte: ame as pessoas e use as coisas, pois o contrário nunca funciona. Interessante, né? Ame as pessoas e use as coisas, pois o contrário nunca funciona. E aí eu me lembrei de um episódio que aconteceu umas semanas atrás no Brasil, que acabou viralizando na internet, em que um senhor chega num restaurante para jantar e ele chega atrasado, e ele tinha a reserva, mas ele chega atrasado e o restaurante não pode recebê-lo, e vira uma briga danada, vira uma baixaria, e ele humilha, não sei se o dono, os funcionários do restaurante, e fala um monte de palavrão, e ele o tempo todo ele fica falando: eu sou um doutor, eu sou um médico, eu sou um... Né? Isso é um grande risco. Né? Eu nem assisti tudo porque virou uma baixaria, eu não valia a pena perder meu tempo. Mas esse é um grande risco, colocarmos a posição de status, a posição social que ocupamos acima de tudo. Porque isso nos dá uma pseudo-sensação de superioridade em relação a outros seres. Tá? Quando, na verdade, a posição social, sua posição financeira, o cargo que você ocupa, não te coloca numa posição de poder humilhar ninguém. Isso é um grande risco que nós corremos quando focamos a busca a orientação da nossa vida apenas no crescimento material.
né? Ninguém tem o direito de humilhar ninguém, né? Perante Deus somos todos iguais. Afinal de contas, quando nós fizermos essa passagem para o mundo espiritual, esse título de doutor, de médico, de engenheiro, ou de sei lá o que, vai ficar aqui. Aconteceu com André Luiz. Né? Tá aí a coleção inteira de André Luiz para gente ler e para a gente entender. O título fica aqui. Quando a gente passa para lá, quando André Luiz passou para lá como doutor, ele queria trabalhar, ele fala, beleza, você vai trabalhar, começa limpando o chão aqui, ó. E vai estudar tudo de novo. E ele foi estudar tudo de novo. Né? Então é muito importante tomarmos esse cuidado. Né? Ame as pessoas e use as coisas, porque o contrário nunca funciona. Né? Fica a dica aí para vocês. E aí esse movimento, né, do minimalismo prega muito isso, né, do consumo. Não tem problema nenhum consumir, né? Você quer comprar uma roupa legal, né, quer ter uma roupa legal para sair, é super bacana. Pelo contrário, é necessário, faz parte, né, da nossa vida. Né? Agora, se você tem um guarda-roupa com 4 armários de guarda-roupa, onde você só usa 10% daquela roupa o ano inteiro, talvez seja o momento de você fazer uma sessão de desapego e encher umas sacolas e levar lá nos salvos. Né? Isso é de cada um. Né? Você tem um armário com 80 pares de sapatos, mas você usa 5, talvez é o momento de começar a anunciar uns no eBay e desapegar um pouco. Né? Esse processo de desapego faz parte do processo de evolução moral. Né? O que não significa que a gente não possa comprar um sapato bonito, o que não significa que a gente não queira se vestir bem. Não, nada disso. É o valor que se dá. Né? É a palavra em inglês, é o balance, né? É o equilíbrio que se dá. Né? E aí, né, vem os socialistas, né, como eu, né, que questionam, né, mas por que uns têm tanto? Por que tem tanta discrepância no mundo? Porque uns têm tanto e outros têm tão pouco? E é uma pergunta válida, é um questionamento válido, né? Em querer entender a injustiça social, né? Por que Deus permite isso, né? E assim, tem várias respostas, tem várias explicações para isso, né? Uma primeira delas é que é o seguinte, gente, tudo na vida é temporário, tudo é temporário, né? Então você tem uma bela de uma Ferrari que você para lá na rua, que cai um raio na árvore, e a árvore cai em cima da sua Ferrari e baba a Ferrari, né? Você pode até receber do seguro, mas aquela Ferrari lá já era, não é verdade? Tudo é temporário, né? Hoje você é rico, aí você investe em ações e amanhã as ações caem, pronto, você não é mais rico, coisa nenhuma, você está falido, né? Então tudo é muito temporário, então essa é a primeira questão. A segunda questão é que nós vivemos muitas existências, né? Não é só essa encarnação aqui, né? Muito provavelmente já fomos ricos, já fomos pobres, já fomos miseráveis. Hoje nós estamos nessa situação, vai saber como estaremos na próxima encarnação. Então, são experiências, né? E essa experiência não é uma experiência única, é uma continuidade, né? Nossa história é uma continuidade, né? Nós temos aí uma eternidade até conquistar. E em cada uma das encarnações que voltamos, vivemos experiências diferentes. Não é verdade? Então, quando analisamos essa diferença social, essa diferença de riquezas, nós também temos que levar isso em consideração. E uma outra coisa é que todos nós temos provas. Na verdade, todos nós temos provas. É óbvio que as pessoas que têm menos condições financeiras, que vivem num estado mais difícil, né? Tem a prova da resiliência, tem a prova da superação das dificuldades, tem a prova da pobreza. É claro que tudo isso é muito difícil. Mas o que não significa que quem tem posses e quem tem dinheiro não tenha provas, e muitas provas também. E talvez provas que sejam ainda mais difíceis, né? Porque como eu disse, muitas vezes o dinheiro afasta as pessoas, afasta os amigos, afasta as famílias, né? Eu tomo exemplo por mim, né? Eu tenho minha família que me ama, que eu amo, eles fazem tudo por mim, eu faço tudo por eles. Isso não tem preço, né? Pode me dar 10 bilhões, 30 bilhões, sei lá, não tem preço, eu não vendo por nada, não troco por nada, né? E eu fico pensando, uma pessoa que tem sei lá quantos milhões na conta, o que ela não daria para ter um ambiente de amor, né? Alguém que ela pudesse compartilhar o seio familiar,
né? Porque normalmente essas pessoas que têm muitas posses são rodeadas de pessoas interesseiras, né? Às vezes não tem um amigo, não é verdade? É aquela história, né? Você ter 10 amigos ou ter 10 milhões de dólares, né? O que vai te trazer mais sentido para a vida, né? 10 amigos ou 10 milhões de dólares, não é verdade? Eu ficaria com os 10 amigos, né? Eu não sei, talvez 9 amigos e 1 milhão. Não, tô brincando, não é isso não. Mas então, essa é outra questão. Tem desafios, e teremos desafios, sempre, porque essas provas fazem parte do nosso processo de desenvolvimento, do nosso processo de evolução, né? E a última questão é, como diria, meu pai falava muito isso para mim, né? Cada um olha para o seu próprio umbigo e toma conta do seu próprio negócio, não é verdade? Então, é claro que às vezes achamos injusto um ter mais e o outro ter menos, mas o primeiro de tudo, gente, a prioridade é olhar para nós mesmos, essa é a nossa situação e o que nós temos que fazer para evoluir e para progredir, né? Tem uma música, já viram que eu gosto de música, né? Tem uma música do Arnaldo Antunes, que é um poeta concreto, eu gosto muito da poesia concreta, porque eles falam umas coisas muito básicas, mas ao mesmo tempo muito profundas, né? E tem uma música do Arnaldo Antunes, chama Pop Zen, que ela diz o seguinte, eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Tudo que você tem não é seu. Tudo que você guardar não lhe pertence, nem nunca lhe pertencerá. Pertence ao tempo que tudo transformará. Só é seu aquilo que você dá. Só é seu aquilo que você dá. Então, agora nós chegamos, né, à resposta para aquela perguntinha lá do começo, né, o que nos pertence ou nada nos pertence, né? Isso nos pertence. Aquilo que a gente dá, aquilo que a gente doa, aquilo que a gente oferece, né? A caridade que a gente oferece para alguém, o tempo que a gente oferece para alguém, uma doação que a gente faça para alguém. Ninguém tira isso de nós. Isso faz parte da nossa evolução espiritual, né? Isso faz parte da nossa evolução moral que vai nos acompanhar pelas próximas tantas encarnações, nós nunca mais vamos perder, né? E é a grande diferença, né? Porque enquanto encarnados e enquanto matéria, as riquezas materiais não nos acompanharão, porém, as benfeitorias que nós criamos e que nós ganhamos como evolução moral, a caridade que fazemos, essa fica no nosso espírito, porque o espírito é eterno, né? Então, essa é a grande diferença. E aí, para fechar, eu acho que eu extraí um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu recomendo para vocês de casa assistirem não lerem o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele aborda de uma forma muito clara essa questão das posses materiais e de como o espírita deve se comportar, deve se portar em relação às posses materiais, né? Eu vou ler aqui para vocês o item 9, o item 9 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, chama A Verdadeira Propriedade. Então os espíritos instrutores dizem o seguinte: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Que eu acabei de falar, né? O Arnaldo Antunes matou, né? Só é seu aquilo que você dá, né? Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, ele aproveita enquanto aqui permanece. Quando é forçado a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. O que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo e tudo do que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Então fica aí a mensagem, né, gente? Fica essa lição para a gente. O que nós realmente temos, o que realmente pertence a nós, é aquilo que nós
evoluímos moralmente como espírito enquanto passamos aqui em todas as encarnações que passamos. As questões físicas e materiais que envolvem a nossa passagem por aqui, elas são importantes. Elas são, às vezes, instrumentos, às vezes ferramentas, às vezes elas são provas, né? Mas elas aqui ficam, né? No momento da passagem, a única coisa que nós levaremos conosco são os nossos aprendizados morais, é a nossa evolução como um ser do bem, né? É a nossa busca por ser uma pessoa do bem, né? Então é isso, acho que faltam 2 minutos agora para encerrar. Eu não tinha como encerrar essa palestra sem fazer um agradecimento muito especial, um agradecimento em relação às 2 lives que nós tivemos nas últimas semanas, né? Primeiro, um agradecimento especial ao Carlos e ao André, que, né, se propuseram a fazer a live e que foi tão bacana, que além de obviamente ter proporcionado levantarmos fundos, nos trouxe calor humano, né? Nos trouxe alegria para os nossos sábados à noite. Então, muito obrigado, Carlos e André. Muito obrigado também a todos os que nos ajudaram. Essas lives, elas excederam as nossas expectativas de longe, nós não esperávamos, né? Então, todos que ajudaram com doações, todos que ajudaram de alguma forma apoiando, todos que nos ajudaram com as boas vibrações, com a participação, com o engajamento, foi realmente incrível, né? E eu posso dizer que é isso que vale a pena, né? É isso que faz a vida valer a pena, né? As coisas, a matéria vem e vai, né? Mas esses momentos em que nós temos e que nós nunca mais vamos esquecer, né? Eu nunca mais vou esquecer, né? Pode ter certeza que a live do Carlos e a live do André eu nunca mais vou esquecer. E eu tenho certeza que a grande maioria dos que participaram também nunca mais vão esquecer. É isso que fica. É isso que nós temos que entender, que é isso que temos que dar valor. Que não tem importância nenhuma também batalharmos por um crescimento material e um crescimento tecnológico, não tem problema nenhum em relação a isso. Porém, o que fica mesmo são os momentos. O que fica mesmo é poder conviver com a gratidão, é poder fazer o bem, né? Bom, então é isso. Eu gostaria agora de finalizar fazendo uma oração de agradecimento e uma vibração especial. Então, passou muito rápido, né? Então, se vocês quiserem novamente fechar os olhos. E neste momento, então, vamos nos conectar novamente com a espiritualidade e agradecer a oportunidade que tivemos de estudar a palavra de Jesus Cristo, agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos neste momento refletindo os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo e fazermos alguns agradecimentos especiais, um agradecimento muito especial a Jesus por ter nos deixado esse ensinamento, um agradecimento à espiritualidade por ter nos proporcionado essa oportunidade de aprender, por ter nos inspirado e nos auxiliado a estar aqui neste momento presente. E vamos então fazer um momento de doação, de vibração, de amor, né, de vibração por esse planeta que no momento sofre, uma vibração especial por todas as pessoas que foram afetadas de alguma forma, direta ou indiretamente, por esse vírus. Uma vibração muito especial para aqueles que hoje estão sofrendo. Uma vibração também muito especial para aqueles que, em função das riquezas materiais, perderam o sentido na vida, que eles possam reencontrar. Uma vibração especial a todo o povo brasileiro, que também no momento está passando por muita dificuldade,
a todo o povo aqui da Austrália, a esse país que nos recebeu, que nos recebe, que nos acolhe. E por fim, uma vibração especial a nós mesmos, todos, que possamos sentir a energia do bálsamo, da mensagem das palavras de Jesus Cristo, nos auxiliando a nos tornarmos uma pessoa melhor e uma pessoa do bem. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco. Só alguns recadinhos. Nós continuamos então com as nossas palestras online pelo Facebook. Também continuamos com atendimento espiritual à distância. Continuamos com os passes de tratamento à distância. Então, se vocês estiverem interessados em fazer um tratamento, em fazer um atendimento espiritual, só dá um toque, manda um e-mail ou aqui mesmo pelo Facebook, dá um toque para a gente e nós providenciaremos. E continuaremos assim até recebermos maiores instruções. Tá? Então, muito obrigado a todos e um bom fim de semana. Tchau, tchau.